Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Rafael e esse é o curso de Lógica de Programação. Neste vídeo nós vamos falar de procedimentos. Gostaria de aproveitar a ocasião para agradecer a você que já é inscrito no canal. Os procedimentos são estruturas que agrupam um conjunto de comandos. Isso evita que o nosso programa tenha blocos de códigos muito grandes. A execução ocorre quando o procedimento é chamado, não retornam resultado, os parâmetros são opcionais, permitem o reuso de código, eliminando a necessidade de replicação, facilita a manutenção e leitura dos códigos. Estes conceitos ficarão mais claros, mais compreensíveis no decorrer do vídeo. E nós temos a sintaxe de declaração do procedimento, que é dada por a palavra procedimento, o nome do procedimento. O nome do procedimento obedece às mesmas regras que nós vimos para nome de variáveis, vetores, matrizes, e depois nós podemos então ter ou não uma sequência de declaração de parâmetro. Nós podemos fazer a seção de declarações internas. Nós podemos declarar, por exemplo, aqui variáveis que serão usadas apenas nesse procedimento, ou seja, apenas nesse subprograma, que são variáveis locais. Nós vamos comentar com mais detalhes sobre variáveis locais um pouco mais adiante. Início, e depois nós temos a seção de comandos, ou seja, o que este procedimento vai realizar no programa, e depois nós temos fim do procedimento. Nós vamos entender um pouco mais utilizando aqui este exemplo, onde nós temos um programa que utiliza procedimento utilizado sem passagem de parâmetros. Então nós temos aqui algoritmo, o nome desse algoritmo, var, que é a seção de declarações de variáveis globais, que são aquelas variáveis acessadas por todo o programa e que, ao ser declaradas, ocupam um espaço na memória, sendo utilizadas ou não. Neste exemplo, nós não temos nenhuma variável global. Então nós temos um procedimento aqui que foi dado a ele o nome raiz quadrada, e dentro desse bloco de código do procedimento nós temos var. Essa seção de declaração de variáveis são variáveis locais. Essas variáveis serão usadas apenas durante a execução daquele procedimento. Então as variáveis num e raiz, que são do tipo real, são variáveis locais, variáveis que fazem parte deste procedimento, deste subprograma. E aqui em início nós temos os comandos de saída de dados, comando escreve, de entrada de dados, comando ler. Então vai ser apresentado na tela esta mensagem para digitar o número. Nós teremos a entrada deste número, que será armazenado na variável num, que é uma variável local pertencente ao procedimento raiz quadrada. E nós temos a seguinte operação: raiz recebe raiz Q. Raiz Q é uma função pronta, uma função que o Visual G tem implementada, que calcula a raiz quadrada de um número. E este número deve ser especificado dentro do parênteses que vem na sequência. Por isso nós temos dentro desse parênteses a variável num. Então será calculado a raiz quadrada do valor que está na variável num. Depois nós temos o comando novamente de saída de dados, que vai mostrar o resultado na tela. E nós temos o fim do procedimento. Nós podemos ter vários procedimentos no nosso programa, não é restrito a um único procedimento. E depois nós temos início. Esse início faz parte da estrutura do programa principal. E aqui nós temos a chamada do procedimento. Basta informar o nome do procedimento que foi criado, que é o procedimento raiz quadrada. Então o nosso programa ele vai executar da seguinte forma: primeiro, vai ler algoritmo, as variáveis globais, depois início e vai fazer a chamada do procedimento raiz quadrada. E aí sim, esse procedimento será executado, realizando todas as operações que foram declaradas nele. Então aqui foi apresentado neste exemplo como faz a declaração de um procedimento sem parâmetros, sem passagem de parâmetros, e também vimos a diferença de uma variável local para uma variável global. Nós vamos implementar agora no Visual G este algoritmo, para que fique ainda mais claro, mais compreensível a utilização de procedimentos. Então vamos
até o Visual G. Aqui no Visual G nós começamos então informando aqui a palavra algoritmo e entre aspas duplas nós informamos um nome sugestivo, neste caso, raiz quadrada. Enter duas vezes, nós vamos aqui informar a seção de declaração de variáveis, que são as variáveis globais, porém não faremos nenhuma declaração nesta seção, para este primeiro exemplo. Enter duas vezes, nós temos início, que faz parte da estrutura principal do programa principal, e para fechar, fim, algoritmo. Vamos clicar ao final da palavra var, da linha 3, vamos pressionar Enter duas vezes. Na linha 5, nós vamos adicionar o barra barra, que é um comentário, Enter. Nesta linha, nós vamos então informar procedimento e aqui o nome desse procedimento, raiz quadrada. Lembrando que pode ser qualquer nome, desde que obedeça às regras, conforme nós vimos na aula de variáveis. Então, que como é um subprograma, ele pode ter a seção de declaração de variáveis, deve ter início, onde serão declaradas todas as funcionalidades que esse procedimento irá realizar, e, para fechar, fim do procedimento. E aqui, nesse bloco de código, linha 7, linha 8, nós vamos aumentar o recuo, deixando desta forma. E aqui, no final da linha 8, após início, vamos pressionar Enter. Nós vamos começar inserindo as informações para realizar o cálculo da raiz quadrada. Então, conforme nós vimos no nosso exemplo, é utilizado o comando de saída de dados para imprimir a mensagem na tela e depois o comando de entrada de dados. Então, aqui escreva, parênteses, entre aspas duplas, digite um número, dois pontos, espaço. Na próxima linha, o comando de entrada de dados, comando leia. Nós vamos agora especificar uma variável encarregada de armazenar esse valor de entrada, que é a variável num. Fecha parênteses. A variável num precisa ser declarada, mas ela precisa ser declarada dentro desse procedimento, pois é uma variável local. Então, nós vamos clicar no final da linha 7, vamos pressionar tecla Enter, e na linha 8 nós vamos aqui informar num, dois pontos, do tipo real. Vamos pressionar Enter mais uma vez, deixando desta forma. Vamos voltar ao final da linha 12 e vamos pressionar Enter. E na linha 13 nós vamos utilizar aqui a variável raiz, vai receber. Raiz também é uma variável que não foi declarada, nós vamos declarar. Ela também é do tipo real. Então nós voltamos na linha 8, vírgula, raiz, então está declarada. Ela vai receber uma função que já está implementada no Visual G, que chama-se raiz que, parênteses, e aqui dentro nós vamos passar o valor que terá a raiz calculada. Neste caso, é o valor que está na variável num. Fecha parênteses. Na próxima linha, escreva, abre parênteses e fecha parênteses, entre aspas duplas. Nós vamos informar uma mensagem para que seja apresentada na tela. Então, raiz quadrada, dois pontos, espaço. Após aspas duplas, nós vamos inserir vírgula. Nós vamos separar, então, o texto de variável. E aqui nós vamos informar raiz, que é a variável que está com o valor calculado. Está finalizado o nosso programa? Não. Nós não temos ainda implementado aqui no nosso algoritmo a chamada do procedimento. E para fazer a chamada do procedimento, nós fazemos no programa principal. Então, vamos clicar no final da linha 17, onde nós temos início, e aqui dentro deste bloco de código, que faz parte do programa principal, nós vamos aqui inserir um comentário, chama procedimento. Na próxima linha, nós vamos então solicitar a chamada desse procedimento, raiz quadrada. Apenas isso. Então, vamos analisar o nosso algoritmo. Se nós utilizarmos aqui a execução passo a passo, a gente consegue perceber. Eu estou aqui pressionando várias vezes o botão e veja como o programa está sendo executado. Está solicitando a entrada de um valor, então eu preciso digitar um valor. Vou informar o valor 9, e aí vou pressionar a tecla Enter. Vou clicar novamente aqui em execução passo a passo. E foi produzido ali o resultado, raiz quadrada igual a 3, então está correto para este valor. E executamos então o fim do algoritmo, será apresentada a mensagem aqui no console, fim da execução do programa. Então é desta forma que acontece a execução quando nós estamos utilizando o procedimento. Vamos fechar aqui o console. E uma outra análise importante que nós podemos observar utilizando a execução passo a passo
é a questão da variável local. Veja que à direita da tela, nós não temos aqui na área de variáveis nenhum registro de variáveis utilizando memória, porque as variáveis que nós utilizamos são do escopo local. Então, vamos novamente executar passo a passo, ok? Vamos executando. Nós vamos executar agora a linha 8, onde nós temos declaração de variáveis do escopo local. À direita, nós podemos observar que apareceram as variáveis que nós estamos utilizando. Ela é do escopo raiz quadrada, que é o nome do nosso procedimento. É um escopo local. Aqui nós temos os nomes, o tipo e o valor. Por enquanto, ela não recebeu nenhum valor. Vamos executar mais uma vez. Será solicitada agora a entrada de um valor. Vou informar o valor 25. Vamos pressionar a tecla Enter. Então, nossa variável num, ela tem agora o valor 25. Vamos continuar a execução. E a raiz quadrada foi calculada e tem valor 5. Então, a variável raiz, que também é do escopo local, ela tem o valor 5. Quando nós executamos mais uma vez, veja que esse registro apagou, pois essas variáveis são de escopo local. E o que acontece? Elas foram usadas durante a execução do procedimento. Quando o procedimento finalizou, elas também finalizaram, liberando novamente a memória. Então, essas variáveis só ocuparão espaço na memória durante a execução daquele procedimento. Após a execução, a memória é liberada. Se essas variáveis estivessem declaradas no escopo global, elas ainda estariam ocupando espaço na memória. Então aqui nós encerramos este exemplo, podemos fechar. Agora nós vamos voltar à nossa apresentação. Vamos analisar um segundo exemplo, onde nós temos o mesmo programa, porém utilizando passagem de parâmetros. Vamos entender um pouco como funciona isso. Aqui nós temos o segundo exemplo de procedimento, utilizando agora passagem de parâmetro, e essa passagem é feita por valor. Então nós temos aí algoritmo, informado o nome deste algoritmo. Depois nós temos var, que é a seção de declaração de variáveis do programa principal. Então as variáveis que são aqui declaradas são do escopo global, ou seja, elas vão sempre estar ocupando espaço na memória e estarão disponíveis para ser usado em qualquer parte do programa. Depois nós temos o procedimento declarado, raiz quadrada, o nome dele. E aqui nós temos entre parênteses uma declaração de uma variável. Então aqui nós já temos uma primeira diferença. E como nós vimos, o programa ele não vai executar esse procedimento, pois a sua execução ainda não foi chamada. Precisa de ser chamado. E por isso nós vamos continuar a leitura à direita, onde nós temos início. Nós vamos ter então a execução do comando escreva, informando a mensagem na tela, digite o número. Depois nós temos a entrada de dados, o comando leia, e a variável número será encarregada de armazenar o valor que foi informado. E aí vai ocorrer a chamada do procedimento, onde raiz quadrada, que é o procedimento, será chamado, porém nós temos aqui entre parênteses uma variável número. O que está acontecendo? Nós vamos chamar o procedimento, raiz quadrada, porém nós vamos estar passando um parâmetro. Rafael, pode passar apenas um parâmetro? Não, você pode passar vários parâmetros. Então aqui nós estamos passando o valor deste parâmetro. Vamos imaginar que o usuário digitou o valor 4. Então quando nós chegamos na chamada do procedimento, será chamado o procedimento raiz quadrada passando o valor 4. E aí nós retornamos aqui no procedimento raiz quadrada e nós temos aqui a variável num entre parênteses. O que acontece? Aquele valor 4 ele será armazenado nesta variável num, que é de escopo local. Ela poderia ser uma variável que tivesse o nome e número, mas é importante que nós tenhamos em mente que num é uma nova variável, uma variável que vai atender a este procedimento. Depois nós temos var, e nós temos uma outra variável declarada, que é a variável raiz. Rafael, por que essa variável raiz também não foi declarada dentro do parênteses? Pois essa variável não tem nenhuma equivalência com a passagem de parâmetros. Dentro do parênteses, na linha do procedimento, de declaração do procedimento,
vão ficar apenas variáveis que serão necessárias para armazenar valor recebidos por parâmetro. Como nós temos apenas um valor sendo passado por parâmetro, só faz sentido eu ter uma variável sendo declarada. E se fosse uma soma de dois números sendo passado por parâmetro, tivesse número 1 e número 2, aí nós deveríamos ter a declaração aqui de duas variáveis. E depois nós temos início, que é a seção onde serão realizadas aqui as operações desse procedimento. Nós temos raiz, variável de escopo local, para armazenar o cálculo da raiz quadrada do valor que está armazenado na variável num. E depois nós vamos apresentar o resultado dessa variável na tela através do comando escreva. E nós temos então o encerramento do procedimento e assim também nós temos o encerramento do nosso algoritmo. Vamos retornar ao Visual G. Nós vamos apenas agora modificar o programa que nós já havíamos feito para atender agora este exemplo. Nós vamos aqui na linha 19 chamar o procedimento raiz quadrada, porém informando parâmetros. E o parâmetro que nós vamos informar, variável, esta variável será a variável número, precisa estar declarada na seção de declaração de variáveis do programa principal. Então, na linha 4, nós vamos informar número, dois pontos, do tipo real, enter. Nós vamos selecionar a linha 12 e linha 13. Nós vamos pressionar Ctrl X para recortar essas linhas, deixando desta forma. E vamos clicar no final da linha 16, vamos pressionar Enter e vamos colar, Ctrl V. E na linha 18, entre parênteses, não é a variável num, é a variável número. Pronto, ao final desta linha, Enter. No procedimento, nós vamos declarar a variável num, dois pontos, do tipo real. Aqui na linha 9, nós não precisamos da variável num, somente da variável raiz. Vamos executar este programa passo a passo. Então, nós vimos que a variável número foi declarada, ela é de escopo global, então ela já reservou um espaço na memória, independente se o programa vai utilizar esta variável, ela já está ocupando espaço na memória. Vamos continuar a execução. Vai apresentar a mensagem na tela, digite o número, vai solicitar a entrada deste número, vamos informar o número 9, Enter. Estamos na linha 21, ao executá-la, nós teremos então a chamada do nosso procedimento. Pronto, nosso procedimento foi chamado. Veja que à direita nós temos a variável num, ela é do escopo raiz quadrada, que significa que ela é do escopo local. Vamos continuar a execução. Nós temos agora uma nova variável que apareceu aqui nas áreas das variáveis de memória, que é a variável raiz. Também o escopo dela é raiz quadrada, é um escopo local. Vamos continuar a execução. Vai ser executada agora a linha 12, foi calculada a raiz. Já podemos ver à direita aqui, nós temos o valor da raiz calculado. Vamos executar mais uma vez. Pronto, já apareceu na tela. Quando eu executar mais uma vez esse programa, ou seja, nós teremos o fim do procedimento. Vejamos que à direita, na área das variáveis de memória, algumas variáveis vão sumir. Vamos executar. Veja que a única variável que permaneceu é a variável chamada número. O escopo dela é global. Então ela continua existindo. Vamos executar mais uma vez, finalizando o nosso programa. Então nós vimos aqui com bastante clareza a diferença de quando utilizamos variáveis globais e locais, e também vimos quando nós trabalhamos com o procedimento sem passagem de parâmetros e com passagem de parâmetros. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Veja o vídeo novamente, quantas vezes achar necessário. Curta, compartilha, inscreva no canal caso não seja inscrito. No próximo vídeo nós veremos funções. Um forte abraço e até lá!